Muito bem, amigo telespectador, está entrando no ar o seu boletim de esportes aqui pela Terceira Via TV, né? Em Campos, Macaé e agora também em Rio das Ostras, né? Tudo em HD. Bom, boa tarde, Ailton. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, amigo assinante. Final de semana, os clubes do Rio, quer dizer, entre aspas, Os times da primeira foram bem. O Fluminense, né? Conseguiu um bom resultado. Flamengo e Botafogo venceram, né? O Vasco, né, deu um vexame, levou um chocolate mais do que quente lá em São Januário, não é isso mesmo? E o Hulk, rapaz, é cortado da seleção por motivo de contusão. Isso. E Dunga convocou Robinho. Sub-15 de São João da Barra vence e continua no G4. Marcelo, do Real Madrid, também foi convocado para a seleção. Flamengo vence o Vitória e continua subindo no Brasileiro. Basquete masculino do Brasil vence mais uma no Mundial. Depois de goleada, Vasco sai em busca de novo treinador. Gerente de esportes do Palmeiras diz que time precisa mudar a atitude e o treinador argentino continua prestigiado, né? Verdade. Botafogo vence o Santos e vai se afastando da zona de rebaixamento. Macaé perde em casa para o Madureira, sai do G4. Em jogo de 6 pontos, Fluminense empata com o Corinthians, não é isso mesmo? Tudo isso e muito mais aqui agora no seu boletim de esportes da Terceira Via TV. Muito bem, Ailton, vamos falar primeiro de seleção brasileira. Os jogadores se apresentam hoje e aquela surpresa para o Robinho. Você acha que Robinho, mesmo, quer dizer, para a próxima Copa do Mundo, ele estaria já velho, vamos dizer assim, já bastante usado, ou realmente há uma possibilidade de Robinho voltar com fome, comendo a bola nesses 2 amistosos? Olha, ele pode voltar comendo a bola, porque é o seguinte, né? Na seleção brasileira, o Dunga foi muito claro em dizer que tem chance para todo mundo, né? E dependendo das condições que o jogador chegar até a Copa do Mundo, a experiência vale, já que está querendo fazer uma mesclagem de jogadores experientes com jogadores mais novos, talvez seja importante. O grande detalhe, a gente segue de exemplo, claro que cada jogador, cada biotipo são diferentes. Mas se você vê o Zé Roberto jogando pelo Grêmio, com 41 anos, jogando de lateral, correndo, chegando ao ataque, chutando a bola com qualidade, passando a bola com qualidade, dando tranquilidade para o Filipão, que pode utilizá-lo como meia e como lateral esquerdo. E olha que ele está jogando como lateral. E no último jogo ele começou jogando. Né? Começou jogando, ele joga sempre. Né? Titular absoluto do time do Grêmio. Exatamente. E vem jogando como lateral esquerdo. Né? Na função que ele começou. Na verdade, ele começou como meia na Portuguesa, perdeu a posição no meio, foi para a lateral e depois que ele voltou a jogar no meio. Quando a Portuguesa de Desportos tinha um timaço. Quando a Portuguesa tinha um timaço. Só para você ter uma ideia, depois a história do Zé Roberto é muito interessante, né? Que ele foi fazer a peneira na Portuguesa e querendo voltar para brincar de bola com os amigos, com os irmãos, ele falou que ele jogava de centroavante. Aí, na hora do treino, foi eliminado, né? Aí a mãe dele que tinha levado o treino. Ele chegou para o treinador assim, você colocou meu filho na posição errada, ele não é atacante. Aí, para não pegar mal, para me mandar voltar no mesmo dia ou no outro dia, mandou voltar daqui a 15 dias. Ele voltou, jogou na posição, foi o primeiro a sair da peneira. Foi o primeiro a ser pinçado. E foi logo contratado. Então, 41 anos correndo. Então, a situação do Robinho na seleção brasileira também é para motivar os outros jogadores, aqueles que ainda têm condições de jogar e mostrar que pode ser útil à seleção brasileira. Que é a mesma coisa o caso do Marcelo. O Marcelo foi convocado porque o Alexandro acabou se machucando, lateral esquerdo, joga no Porto, acabou se contundido na partida no meio de semana, na terça-feira passada, e não conseguiu se recuperar. Agora, você acredita que vamos dizer, no primeiro jogo, que vai ser dia 5 agora, os jogadores se apresentam hoje, né? Ao técnico Dunga e tal. Mas você acredita que pelo menos esses 2, vamos dizer assim, Robinho e o Marcelo, entrem como titulares ou sejam testados logo no primeiro jogo? Eu acredito que ele não deveria colocá-los como titular, porque, na verdade, eles foram depois.
né? Eles foram convocados depois pela deficiência ou pela falta dos jogadores. Né? Então, o que seria correto seria eles ficarem no banco, né? Eles ficarem no banco na partida e ele montar o time com os 22 que ele convocou. Certo? Com o time que ele convocou para ser titular e o time reserva. Esses foram depois. Então, na verdade, esses jogadores poderiam estar no plano até do treinador para uma outra etapa. Então, ele começa a testar os jogadores que ele convocou e, a partir daí, ele monta depois com esses dois jogadores que foram chamados agora. Bom, falando de campeonato brasileiro, mas deixando de lado os times do Rio de Janeiro, que a gente vai comentar no segundo bloco, só lembrando que o Cruzeiro continua uma bela campanha. A equipe da Chapecoense abriu a contagem, fez 1-0. Mesmo assim, o Cruzeiro mostrou que pode começar perdendo, que o time não perde vamos dizer assim, a engrenagem, o toque de bola, e conseguiu o Cruzeiro virar o jogo e acabou vencendo, né? 4-2. Verdade. E lembrando que o nosso Bruno Rangel fez o segundo gol da Chapecoense. Um abraço para a família do Bruno, que mora ali no Parque Prazeres. No Parque Prazeres, na rua de Djalma Lima. Isso mesmo. Um abraço para os familiares do Bruno Rangel, que no ano passado foi artilheiro da Série B, com mais de 30 gols, e este ano na Série A não tinha ainda marcado. Foi o primeiro gol dele na Série A, e né? também estava voltando para a Chapecoense. Voltando do exterior, né? Isso, não deu certo lá, está voltando. Exatamente. E mostra que é um bom jogador, Saiu barato aqui, né? Saiu baratinho aqui no Goitacás. Do Goitacás, né? Pois é, isso é quando? Isso é comum. Isso é comum, isso já é uma rotina já. Bom, mas o Cruzeiro... Resultado importantíssimo. Está pintando como bicampeão, O grande problema é que o Cruzeiro está fazendo uma campanha regular e quem está jogando, né, próximo dele não está tão regular assim. Por isso ele está levando essa vantagem, porque ele tem feito jogos regulares, ganhando os times chamados de médio para baixo, vem atropelando todo mundo, e ao mesmo tempo que ele faz, quando joga nos clássicos, ele empata ou até mesmo vence. Então ele vem muito bem na competição. Quem está oscilando para baixo são Corinthians, Internacional, o Fluminense, todos eles tiveram chance de encostar quando ele empatou. Até o Grêmio. Até o próprio Grêmio, São Paulo. Quando o time do Cruzeiro empatou 2 partidas, eles não aproveitaram, não ganharam seus jogos. Também empataram ou perderam. Deram o quê? Aquela para ele manter a chance ainda. Então não é o Cruzeiro que está excepcional. É os outros clubes que estão oscilando demais e dando chance para que o Cruzeiro a cada dia aumente um pouquinho mais a diferença. Foi a primeira vez no ponto corrido que praticamente no primeiro turno tem uma diferença muito grande entre o primeiro e o segundo colocado nesse campeonato. Se fosse de primeiro turno, já tinha vencido o turno com 2 rodadas de antecedência. Isso. Né? Já estaria classificado para a final. Se fosse, né, de pontos, se fosse o cruzamento dos 4 primeiros, estaria já classificado, que ganharia o primeiro turno. Então, essa é a diferença do Cruzeiro para os outros clubes. Agora o Cruzeiro vai ter 3 jogos sem o Everton Ribeiro e sem o Goulart, né, que foram para a seleção brasileira. Vamos ver o que vai acontecer com o Cruzeiro, se vai cair um pouquinho de produção ou não. Eu acredito que não, que o time vem muito bem e tem condições tranquilas de continuar bem na partida. Só para você ter uma ideia, joga no meio de semana contra o Santa Rita, né? Joga contra o Santa Rita e ganhou de 5-0. Sim. Né? Não é uma aberração da natureza, que futebol tudo pode, mas tirar 5 gols de diferença em cima do Cruzeiro, a gente acredita que o Santa Rita não tem condições. E ele já está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Santa Rita, vamos comparar assim ao Goitacás americano, é um time que terminando a sua participação na Copa do Brasil, só vai voltar à atividade no ano que vem. Sem dúvidas, porque já não tem mais competições para disputar, né? Mas mesmo assim, parabéns por ter chegado à 8ª de final, que muitos times já ficaram pelo caminho. Pois é. Né? Times considerados grandes já ficaram no caminho, como São Paulo, como o próprio Fluminense, ficaram no caminho na Copa do Brasil. Pois é, o Vasco, a gente vai falar no segundo bloco, dos times do Rio de Janeiro, Adilson custou. Você dizia, pediu boné, você dizia aqui que você dizia que mesmo vencendo a torcida não convencia, é verdade.
Nós vamos que dirá perdendo, que dirá tomando chocolate. Agora, quem está resistindo é o técnico do Palmeiras, né? É um campeão, esse é Não cara. venceu nada, não empatou, e na coletiva de ontem perdeu para o Internacional. Perguntar a ele, você vai entregar? Ele disse, eu quero seguir, nós outros, né, temos capacidade, né, para reverter a situação. Aí o outro perguntou a ele, vão trocar você com o técnico do Vasco? Ele disse, querem me cambiar? Eu não sei nem mais quem sou. Quer dizer, daqui a pouco nós voltamos aqui com o Boletim do Esporte, já falando nos clubes do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho.